Fala, galera! Seja você muito bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho mais aí sobre o Novo Testamento. E nesse nosso bate-papo de hoje, vamos falar especificamente sobre Mateus 2 e Lucas 2. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esquece aí de dar aquele like, tá? E aquela curtida maneira e também de compartilhar com seus amigos, beleza? Eu vou fazer algumas perguntas durante esse nosso bate-papo hoje. Eu queria que você pudesse também participar. Você pode escrever aí embaixo nos comentários a resposta para essas perguntas, beleza? Ou o que você está sentindo no momento em relação a essas perguntas que eu vou estar fazendo durante o nosso bate-papo hoje, beleza? Então não esquece aí de compartilhar com seus amigos para que eles também possam se inscrever aqui no canal. Então vamos começar falando um pouquinho aqui sobre Lucas 2, especificamente Lucas 2. E nesses capítulos aqui, a gente vai ter a chance de falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então, essa que foi aqui a coisa principal durante esse nosso bate-papo de hoje. Então, lá no versículo 7 de Lucas 2, está falando aqui sobre um versículo que eu acho que resume tudo de nossa aula hoje. E fala: E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu acho que esse versículo, apesar dele ser um versículo tão curto, ele acaba sintonizando ou sintetizando tudo o que a gente quer falar hoje em nosso bate-papo. Porque aqui está falando sobre quando Maria deu à luz a Jesus Cristo. E fala da maneira como Jesus Cristo ele nasceu ali. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugares para eles nas estalagens ao redor. O elder de Todd Christopherson, do Coro dos Doze, ele falou o seguinte sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus Cristo. Achamos extraordinário que o próprio Filho de Deus, o o grande Jeová do passado, nascesse neste mundo mortal, na mais humilde das circunstâncias. Você já parou para pensar sobre isso? Na questão da humildade que foi representada pelo nascimento de Jesus Cristo? Uma estalagem teria sido suficientemente humilde, mas não era nem isso. Era um estábulo, e o bebê foi deitado na palha de uma manjedoura, onde se alimentavam animais comuns. Mesmo assim, a maior condescendência é a de que Jesus devesse se submeter à mortalidade, mesmo que tivesse nascido na melhor e mais elegante das circunstâncias. O mais importante, galera, é ele ter nascido aqui na mortalidade. Então, esse era o fato mais importante de tudo. Tal como Paulo, maravilho-me de que Deus tenha enviado o seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Que ele devesse tornar-se um bebê, que ele tivesse de ser uma criança e depois tornar-se um homem que sofreu tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, e até a morte. Como é que ele que governava nas alturas do céu, o próprio Criador, deveria consentir em nascer segundo a carne e caminhar pelo escabelo de seus pés, em pobreza, desprezado e maltratado, e no final ainda ser crucificado? Isso foi de um devocional, né, que ele pôde falar para gente em 2014. É um devocional relacionado ao nascimento de Jesus Cristo. E eu fiz questão de começar nosso bate-papo hoje falando dessa escritura e dessa citação do Elder Christopherson, justamente porque muitas vezes a gente não pensa nas circunstâncias que aconteceu de um Deus nascendo aqui na Terra, ganhando o corpo físico, tendo a chance de nascer aqui na Terra para que fosse ser sacrificado por todas as pessoas. Então foi uma coisa que foi levando a outra, e se a gente para pensar sobre isso, é de uma grandeza tão grande a questão do nascimento de Jesus Cristo. E nesse nascimento de Jesus Cristo, existem alguns cenários interessantes que a gente pode falar sobre. Por exemplo, o quanto que você sabe sobre os reis magos, a respeito dos magos, né, que foram enviados? Então eu tenho algumas perguntas aqui para você. Como os magos souberam que o Messias tinha nascido? Como é que eles ficaram sabendo disso? Por que que os magos queriam encontrar o Messias? Por que será?
que eles queriam encontrar o Messias. Você já parou para pensar sobre isso? Como os principais dos sacerdotes e os escribas sabiam onde o Messias nasceria? E aí? Como é que eles sabiam disso? O que Herodes queria que os magos fizessem depois de encontrar Jesus? E o que os magos fizeram em vez disso, ao invés de fazer o que Herodes tinha mandado eles fazerem? A gente aprende uma coisa importantíssima com a história dos magos. Se buscarmos o Salvador, sincera e diligentemente, seremos guiados até ele. Essa que é a situação que engloba a história dos magos aqui. Se buscarmos o Salvador diligentemente, nós chegaremos até ele. E aqui tem uma citação falando sobre isso, sobre os magos, né? Eu acho que vai ajudar a gente a responder algumas perguntas que eu fiz aqui. As Escrituras nos dizem que os magos vieram do Oriente, em busca do Salvador. O termo magos vem da palavra persa magi. Embora não saibamos exatamente quem eram esses homens, há algumas coisas que aprendemos e que poderemos dizer sobre esses homens. As pessoas tradicionalmente pensavam que havia três magos, porque trouxeram três presentes. Mas não está claro nas escrituras quantos magos eram. Também entendemos que eles visitaram Jesus quando era criança e não um bebê. Muitas vezes a gente vê ele pintado, né, como um bebê, etc. Mas não, eles visitaram ele já era uma criança já. Os magos eram claramente justos e conheciam algumas profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo, de Messias. Eles podem ter sido de um ramo do povo do Senhor. Então, pode ser que esses magos, eles faziam parte de algum daqueles ramos, né, relacionados ao povo do Senhor. Eles buscaram diligentemente o Filho de Deus. Essa que é a questão sobre os magos. Eles diligentemente buscaram o Senhor e acabaram sendo guiados a ele pelo Espírito. Trouxeram então presentes e depois voltaram para prestar testemunho do seu nascimento a seu povo. Eles também foram advertidos em um sonho a não dizer a Herodes onde estava a criança. Então, sua fidelidade e diligência é o que a gente pode aprender com essa história também. A fidelidade e diligência pode ser um exemplo inspirador para nós em nossa jornada pessoal para nos aproximarmos do Senhor. Então, é uma das coisas que nós podemos aprender com a história dos magos, né? Sobre a fidelidade e diligência que podem nos ajudar em nossa jornada pessoal para nos aproximarmos do Senhor. Antigamente, quando as pessoas queriam adorar o Senhor e buscar suas bênçãos, frequentemente elas levavam então uma dádiva. Por isso que eles levaram presentes, né, para o Senhor. Então, na verdade, quando eles foram buscar o Messias, eles sabiam que aquele era o Salvador. E por isso eles levaram presentes, para que pudessem adorar o Salvador. Há algo em você ou em sua vida que seja impuro ou indigno? Isso é de um discurso chamado Quanto Te Converteres, da Liarona de maio de 2004. Quando você se livrar disso que faz você se sentir indigno, disso que faz você se sentir impuro, quando você se livrar disso, essa será uma dádiva para o Senhor. Esse será um presente para o Senhor. Há um bom hábito ou qualidade que esteja faltando em sua vida? Quando adotar isso e fizer com que se torne parte do seu caráter, estará ofertando uma dádiva ao Senhor, estará ofertando presente ao Senhor. Às vezes é difícil, mas será que a sua dádiva de arrependimento e obediência teria valor se não lhe custasse nada? Então a gente pensa aqui um pouquinho sobre a questão do arrependimento e da obediência. Muitas vezes o arrependimento e a obediência são sacrifícios que a gente precisa fazer na nossa vida. E por isso que ele pergunta: você acha que a obediência, o arrependimento teria valor se não nos custasse nada? Se não tivéssemos que sacrificar alguma coisa a respeito disso? Eu gostaria de ler alguns versículos aqui, lá de Mateus, Mateus 2, tá? Versículo 13 em diante, até o versículo 23. Eu fiz questão de colocar esses versículos aqui para a gente poder dar uma acompanhada melhor na história. Então vamos dar uma olhada aqui. E quando ele se retirado, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Então, o Senhor
um anjo, né, apareceu para José ali em sonho e disse para ele: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. A gente conhece essa história, né, que Herodes mandou caçar todos os meninos que existiam daquela época e que pudessem ser mortos, né? Então, José recebeu um aviso ali no sonho por um anjo do Senhor para que ele fugisse, saísse dali e fosse para o Egito. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Tudo precisava ser cumprido. Isso é interessante pensar, né? Ó, do Egito chamei o meu filho. Ele precisava ir para o Egito, para que de lá ele fosse chamado, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, em todos os seus contornos, de idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e não quis ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José do Egito, no Egito. Então, depois que Herodes morreu, o Senhor apareceu novamente, o anjo do Senhor apareceu novamente a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então chegou o momento de José e Maria saírem do Egito, voltarem para a terra deles, né? E então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou em ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, José, pelo que a gente vê, ele conhecia muito bem as Escrituras, José e Maria. Por isso ele estava sendo orientado pelo Senhor, por isso ele estava recebendo inspiração do Senhor o tempo todo para saber para onde eles deveriam ir, e que momento eles deveriam ir, e por que deveriam ficar em algum lugar ou não. Então é interessante que fala, né, para que se cumprisse a profecia que ele seria chamado Nazareno. Então por isso que eles foram para Nazaré. Então, de que maneira que a sensibilidade de José para as coisas espirituais abençoou a vida de outras pessoas? Como vocês acham que isso aconteceu? De que maneira essa sensibilidade espiritual dele acabou abençoando outras pessoas? Que princípios nós podemos aprender com José nessa história toda? Eu coloquei alguma coisa aqui. Se formos sensíveis ao Espírito, poderemos receber revelação e orientação. Então, essa aqui é a coisa principal, galera. Se nós estivermos sensíveis aos sussurros do Espírito, nós poderemos receber revelação e orientação para a nossa vida. De que modo que a revelação pessoal nos ajuda a proteger nossa família ou nossos entes queridos do perigo? De que forma que isso acontece? Que conselhos os profetas e apóstolos nos dão para nos ajudar a encontrar segurança espiritual? Então você pode comentar aqui embaixo nos comentários, você pode responder essas perguntas também, para você poder participar aí desse nosso bate-papo aqui, tá? E aqui no Lucas 2, a gente aprende como que foi um pouquinho da infância de Cristo. E fala no versículo 42 a 52. Fala o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Olha que interessante isso. Ele crescia e ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. A gente sabe que a diferença entre conhecimento e sabedoria é que conhecimento é o que você adquire, sabedoria é quando você coloca em prática aquilo que você adquiriu. Então, ele estava colocando em prática aquilo que ele estava conhecendo sobre o Senhor. E ele queria, a graça de Deus estava sobre ele. Ele cresceu em espírito, por isso que a graça de Deus estava junto com ele. E tendo ele já 12 anos, subir a Jerusalém, segundo o costume do dia de festa. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele.
Então a gente conhece um pouquinho dessa história, né? Que Jesus acabou se perdendo dos pais, né? E ele foi encontrado depois lá no templo, né? É o que fala no 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os, interrogando-os. Então, olha que coisa legal isso, né? Ele tinha 12 anos ali e ele estava ouvindo o que as pessoas estavam comentando, além de, claro, estar ensinando a eles, e estava interrogando esses caras. Então, a gente vê aqui o conhecimento que Jesus Cristo ele tinha e a forma de como ele poderia interagir com aquele que estavam sendo ensinados, né? Por isso que eu gosto de fazer sempre perguntas durante as aulas e tudo mais, porque essa é uma forma da gente poder interagir. Essa é uma forma de ver de eu perceber, por exemplo, que você está interagindo comigo mesmo depois das aulas, né? Quando você responde aí nos comentários e tudo mais. Então, vamos interagir, galera. Eu acho que vale a pena. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Esse era Jesus Cristo. Todos que o ouviam o admiravam pela sua inteligência e pelas respostas que ele estava dando. E ele lhes disse: Que é que me buscáveis? Perguntou para os pais dele, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Uma escritura muito famosa essa, né? Ele crescia em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens. Como é que a gente pode crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus? O que significa isso? O que significa esse tipo de crescimento que aconteceu com Cristo e que pode acontecer conosco? Que oportunidades nós temos de compartilhar o que sabemos sobre o Evangelho? Que experiências a gente pode compartilhar? Porque foi isso que Cristo estava fazendo com aquelas pessoas ali. Ele estava compartilhando o Evangelho. Ele estava ensinando o Evangelho para aquelas pessoas que se diziam conhecedores do Evangelho também. E olha que legal isso, né? Ele estava ali, tete a tete, né? Ensinando essas pessoas, mostrando para essas pessoas como aprender melhor sobre ele próprio e sobre o Senhor. Então, se a gente puder pensar um pouquinho sobre isso, o que significa crescer em sabedoria? Ou seja, é crescer intelectualmente, sabendo colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então, isso que é crescer em sabedoria. Em estatura, é crescer fisicamente. Então, se a gente guarda, por exemplo, a palavra de sabedoria, é uma das formas da gente cuidar do nosso corpo, né? De cuidar dessa parte estatura do físico, né? E em graça para com Deus, ou seja, é crescer espiritualmente. E para com os homens, graça para com os homens. O que significa isso? Crescer socialmente. Então a gente tem 4 pontos aqui que a gente aprende com só um versículo. Nós precisamos crescer intelectualmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. São 4 pilares que vão nos ajudar em nossas vidas aqui na Terra. Então a gente aprende isso com esses versículos. Ou melhor, com um versículo só. Quando ele falou assim, eu devo tratar dos negócios de meu pai, isso às vezes pode parecer um pouquinho rude da parte de Jesus Cristo, mas não, não foi. Isso não é uma opção. Será que eu posso considerar, por exemplo, quando eu estou falando tratar dos negócios de meu pai, do Senhor, será que eu estou considerando isso como parte da minha vida? Será que eu estou considerando isso como alguma coisa que significa tudo para mim? Quando eu tento cuidar de uma outra pessoa, consequentemente, eu estou tentando cuidar das coisas do Senhor. É assim que nós temos que viver. É assim que ele pede para que possamos viver. Tem umas perguntas aqui, né? Você está tratando dos negócios de seu pai? Então, será que nós aqui estamos tratando dos negócios do Senhor, de Elohim? Como isso é demonstrado em sua oração? Como é que você demonstra isso
em sua oração? Como é que isso é demonstrado em seu ato de dar, de se doar a uma outra pessoa? Como que isso é refletido em ser missionário essa semana, este ano, alcançando aqueles que não têm o evangelho em sua vida? Será que quando eu estou tratando dos negócios de meu pai, eu estou tentando também levar o evangelho para aquelas pessoas que não conhecem? Seja por meu exemplo, seja por palavras. Com que frequência você compartilhou o evangelho com pelo menos uma alma, com uma pessoa na semana passada? Será que eu estou tratando dos negócios de meu pai? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para a gente poder analisar. O nosso pessoal. Nós aprendemos com Cristo aqui que ele deu o exemplo. Ele estava tratando das coisas do Senhor. E nós? O que nós estamos fazendo para tratar das coisas do Senhor? Pensa sobre isso. O profeta Joseph ele ensinou o seguinte sobre a juventude de Cristo. Quando ainda um menino, ele já possuía toda a inteligência necessária que lhe permitia reinar e governar o reino dos judeus e discutir com os mais sábios eruditos, doutores da lei e da teologia. E comparado com sua sabedoria, as teorias e práticas daqueles homens instruídos parecia tolice. Todavia, ele era uma criança e faltava força física ainda para defender sua própria pessoa. E ele ainda estava sujeito a frio, fome e morte. Ou seja, ele ainda era um mortal. E lá em Mateus 3, versículo 24 a 26, isso na tradução de Joseph Smith, fala o seguinte: E aconteceu que Jesus crescia com seus irmãos e se fortalecia, e esperava no Senhor pela vinda do tempo do seu ministério. Olha que interessante isso. Crescia com seus irmãos e se fortalecia, e ele esperava no Senhor pela vinda do seu tempo e do seu ministério. E ajudava seu pai e não falava como os outros homens. Nem podia ser ensinado, porque não necessitava que homem algum lhe ensinasse. E depois de muitos anos, aproximou-se a hora de seu ministério. Embora Jesus vivenciasse muito dos aspectos do crescimento, o que havia de diferente nele? Nessa escritura a gente aprende aqui o que havia de diferente em Cristo de outras pessoas, de outros homens da época. O que indica a frase, e esperava no Senhor pela vinda do tempo de seu ministério? O que significa isso? O que nós podemos aprender, então, com o exemplo do Salvador aqui? Pensa sobre isso e escreve ali embaixo. Responde ali embaixo nos comentários. Tá? Eu vou ficar aguardando os comentários de vocês, hein? Para encerrar, eu gostaria de ler uma citação do presidente Stephen Land, em que ele descreveu o programa Crianças e Jovens, que em parte se baseia em Lucas 2,52. E a gente sabe que esse programa é um programa que iniciou ali em 2019, 2020, né? Mas ele fala um pouquinho aí desse programa Crianças e Jovens, e ele fala o seguinte: o programa Crianças e Jovens é uma ferramenta para ajudar cada criança da primária e cada jovem a crescer no discipulado e obter uma visão repleta de fé sobre o que é o caminho da felicidade. Eles podem vir aguardar e desejar os postos e as sinalizações ao longo do caminho do convênio, onde serão batizados e confirmados com o Espírito Santo. E logo eles pertencerão a coros do sacerdócio e classe das moças, onde sentirão a alegria de ajudar outros por meio de uma sucessão de atos de serviço cristão. Estabelecerão metas, grandes e pequenas, que trarão equilíbrio à sua vida, ao se tornarem, então, mais semelhantes ao Salvador. Isso foi tirado de um discurso da Liahona chamado Encontrar Alegria em Cristo. É uma Liahona de novembro de 2020, página 36 e 37. Galera, eu amei poder falar com vocês sobre esse ponto hoje, sobre esse tópico. E eu espero que tenha ficado assim bem claro para a gente um pouquinho aí do que significa ter como Cristo, né? A gente aprendeu aqui durante essa aula, por exemplo, que a gente precisa ter 4 aspectos de crescimento ali, né? E a gente viu, por exemplo, que a gente precisa crescer espiritualmente, crescer de graça, crescer fisicamente e também crescer socialmente também.
Então, a gente aprendeu sobre isso. Então, como que nós podemos fazer isso em nossa vida de uma maneira eficaz? Então, pensa sobre isso, o que você pode fazer durante essa semana e durante os próximos dias que vai te ajudar a ter esse tipo de crescimento espiritual. Obrigado pela sua atenção, obrigado aí por estar sempre acompanhando aqui o canal e o canal também dos outros defensores aí do Evangelho de Cristo no YouTube, né? A gente sabe que existe uma Liga da Justiça aí, ó, várias pessoas compartilhando vídeos, etc., sobre o Evangelho e sobre o Vem Segue-me também. Então, eu agradeço vocês realmente por tudo isso, por todo esse carinho de vocês com a gente, tá bom? Obrigado aí e eu espero que essas coisas possam fazer diferença na tua vida. Deixa os comentários aqui embaixo. Não esqueça aí de pedir para a galera curtir e também se inscrever aqui no canal, tá bom? Obrigado aí e a gente se vê na próxima. Abração para você. Tchau, tchau.